Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, querido. Filipenses capítulo 2, verso 5. Sobre servir, irmãos, eu acho que esse verso é o verso mais poderoso da Bíblia. E toda vez que você tiver em dúvida que você vai servir ou não, você precisa entender o que aconteceu com Cristo. O que aconteceu com Cristo? Cristo era Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou e tomou a forma de servo. Você sabe, irmãos, o que faz alguém ser servo é que ele assume e decide ter o Espírito de Cristo. Como você olha as situações, depende de qual Espírito você olha. Nesta manhã eu vim aqui desafiar você a ter o Espírito de Cristo. Cristo sendo Deus, soberano, absoluto, ele se esvaziou. Pega assim a sua agulha no seu dedo, põe no ponto do seu dedo e toca no seu irmão assim, para ele se esvaziar dele também. Para você servir, você precisa se esvaziar. Se esvaziar. Fura o seu balãozinho aí. Quando você se esvazia de você assume o Espírito de Cristo. Cristo enche dentro de você. Quando você se esvazia daquilo que você entende, dos seus conceitos, daquilo que você pensa. Já viu? Eu vejo muitos irmãos falando, não, pastor, eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Mas como você vai mudar? Você não vai mudar, mesmo se você estiver errado, você não vai mudar. Porque você precisa se esvaziar. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, Filipenses é porque Paulo escreveu a igreja, não é porque ele escreveu para Felipe, não. Paulo escreveu para a igreja que ficava lá em Filipos, que é uma cidade filipense. Então o povo era filipenses. Não sei se você sabe, Paulo estava preso quando ele escreveu as cartas de Filipenses, Tessalonicenses e Colossenses. A carta de Filipenses é denominada a carta da alegria. Mas como que pode alguém estar alegre que estava preso? Impressionante, Paulo, né? Por que ele estava alegre? Porque Paulo vivia o sentimento que ele tinha, ele assumiu o Espírito de Cristo. Quando você assume o Espírito de Cristo, a sua vida muda o sentido, irmãos. Então vamos lá, Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou, aleluia, reivindicou. Ele poderia reivindicar que ele era Deus. Ele poderia reivindicar ser grande, ele poderia reivindicar o título, ele poderia reivindicar o status quo dele, mas ele não. Ele não reivindicou o ser igual a Deus. No verso 7 ele diz, mas pelo contrário, ele se esvaziou-se. Você vê aqui já tem um paradoxo muito interessante. Você pode andar por reivindicação ou por esvaziamento. Ó, dá uma mensagem já. Você anda por reivindicação, por direitos, por mérito, por justiça, ou você anda por esvaziamento. Você vê, Paulo já dá um paradoxo aqui. E ele diz, se esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Então assumir fala de uma postura, de alguém que não reivindicou o que ele era, mas eu decido. Ele decidiu ser. Você vê, irmãos, na vida não tem sentimento, tem decisões. Eu decido ser. Eu decido fazer. Eu decido assumir a forma de servo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Aleluias. Amém, irmãos? Servir é uma mudança de coração. O seu coração não quer servir. O seu coração quer ser servido. Então é uma mudança de postura, é uma mudança de sentimento. A Bíblia diz que Jesus veio para servir ou ser servido. Que o Filho de Deus veio para servir ou ser servido. Ele veio para servir. Então, o primeiro ponto que eu falei semana passada é que é uma mudança de coração. Servir é coração, irmãos. Servir é um sentimento de coração. Segundo, eu falei que servir é o maior título no reino de Deus. Servir por algo maior é o maior título do reino de Deus. Jesus diz, a Bíblia é cheia de paradoxos. E um dos paradoxos é para quem quer ser grande tem que se tornar pequeno. Para se encher tem que se esvaziar.
Para ser forte tem que ser fraco. Esses são os paradoxos da Bíblia, da vida espiritual, que é contrastante com a vida terrena, natural. Na vida terrena, para ser forte, tem que ser forte de verdade. Sim ou não? Mas com Deus, não. Você tem que ser fraco. Davi se tornou forte, mas Davi era fraco. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu fiquei pensando, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, se Davi cometeu os maiores pecados deletados na palavra de Deus? Porque Deus poderia esconder os pecados de Davi, sim ou não? Você não sabe o que Davi cometeu? Deixa eu te ajudar. Davi, ele cooperou com a morte. Não, primeiro Davi vai lá e vê e seduz a mulher de um soldado. E ele quis a mulher. Aí ele deita com a mulher. E a mulher então fica grávida. Aí ele tem que dar um jeito no trem. E aí o que ele faz? Como ele era general, ele era o rei do exército, ele coopera, planeja a morte do cara, velho. O cara pega a mulher do cara, vai pensando aí. O cara pega a mulher do cara, engravida a mulher do cara, e aí, para não falar a verdade, agora ele tem que matar o cara, velho. Porque vai ficar ruim se o cara viver. Esse negócio foi tão sórdido que ele trouxe o cara da guerra para o cara deitar com a mulher dele. Por quê? Ela engravidou do cara, mas o cara era tão fiel a Davi, porque em dia de guerra o cara não podia ter relação sexual com a mulher. E o cara se negou a ter. Aí ele falou, eu preciso matar esse cara. Porque se ele trouxe o cara, deitou com a mulher, se a mulher ficou grávida, filha de quem? Do marido. Sim ou não? Mas o cara não quis, porque o cara era fiel a Davi. Porque o soldado não podia. Aí Davi faz, então o que Davi faz? Põe o cara na frente. Quem que morre primeiro? Os linhas de frente. Colocou ele na artilharia. De frente. Morreu. Mas você acha que Davi arrependeu? Não. Davi não arrependeu. Davi continuou. Nenê estava quase nascendo. E aí ele encontrou um profeta. Aí o profeta, por isso que tem que ter profeta. Fala para o seu irmão, você tem que ser profeta, filho. E aí o profeta contou a história. Tinha um homem forte, um homem fraco. Que esse homem forte abusava do homem fraco. Que explorava o homem fraco. O que você fazia com esse homem fraco, Davi? Davi falou assim, eu matava esse homem fraco. Aí Natan falou para ele, então, é isso que você está fazendo com os fracos. Você é esse cara sórdido, você é esse cara ruim. E aí então, Davi se arrepende, você vê. Eu desconheço na Bíblia alguém que cometeu tão pecado como Davi. Conhece? Mas Deus chamou ele o homem como segundo o coração de Deus. Por quê? A Bíblia é cheia de paradoxos. Sabe por quê? Que dia eu vou pregar isso? Porque Davi, de dia, ele é um guerreiro. Ele enfrenta as lutas. Davi, ele pegava, a Bíblia fala, você sabe que o território de Israel nunca foi tão vitorioso nos tempos de Davi. Nunca teve. Mas Davi, quando chegava em casa, ele entrava no quarto, pegava a sua arca e era fraco diante de Deus. Diante dos homens você tem que ser forte, irmãos. Diante dos desafios da vida você tem que ser forte. Mas diante de Deus você tem que ser fraco. Como aquele que depende, como aquele que não consegue viver sem. Sabe quem? Sabe quem não consegue viver sem Deus? É fraco ou é forte? É forte. O fraco precisa de Deus para viver. Ai, pastor, aquele irmão não perdoa. Coitado, ele é fraco. Não, ele é forte. Como que dá conta de viver sem perdoar? Tem casal que fica brigado um mês. É fraco? Não, é forte. Como dá conta de você ficar brigado com a tua esposa um mês? É forte. É forte. E toda fortaleza diante de Deus procede a soberba. E toda soberba, Deus resiste. Então, esses são os paradoxos da Bíblia. Então, o maior reino de Deus, eu estou quase fugindo da mensagem já. O maior título do reino de Deus é ser pequeno. Eu falei também que não é um trabalho, é a minha vida. Servir, irmãos, não é que é um trabalho, uma função que eu estou ali designado a fazer. Não, servir é a minha vida. Onde eu chego, eu sirvo. Eu sirvo minha família, eu sirvo meus filhos, eu sirvo a igreja local, a comunidade em que eu pastoreio. Eu sirvo. E servir por algo maior é fazer o trabalho fácil. Amém, queridos? Porque o trabalho difícil Deus já fez enviando seu Filho Jesus. Amém, querido? E vamos lá então, eu quero continuar. Servir por algo maior, querido, não é uma questão de status, e sim de estado.
Não é uma questão de fazer um cargo ou estabelecer uma função, mas é o meu estado de servo. Você sabe, irmãos, você precisa compreender por que nós estamos servindo, por que você vai servir. Lá em Lucas capítulo 22, verso 26, diz assim: entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o menor entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa é como serve. Por que Jesus governou? Porque ele serve, irmãos. Fazer parte, servir por algo maior, fala da grandeza da alma. Irmão, você sabe que na história da humanidade, as pessoas que marcaram, você pode ter certeza, as pessoas que marcaram a humanidade são as pessoas que serviram. Os pequenos assistem, os grandes servem. Fala para você assim: os pequenos assistem, os grandes servem. E quem quer ser grande precisa servir. Jesus, antes de morrer, querido, sabe o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Na palavra da grande ceia. Às vezes você acha que lavar o pé, irmãos, é constrangedor. Mas deixa eu falar para você como que era lavar os pés da época. Os discípulos andavam. E ele não tinha bota assim, né? Tênis aí de escalar montanha. Era sandália. Era sandália feita manualmente. Você sabe, não tinha carro. Os animais que andavam na cidade era jegue, burro, cavalo. Os animais defecavam na cidade. As fezes misturavam com a terra. Amém? E eles andavam. Por isso que quando você ia convidar alguém para comer na sua casa, toda casa de uma família mediana tinha um servo na porta. Quem que era esse servo? Era o serviçal, era o empregado da casa. Então a mesa não era uma mesa alta, era uma mesa baixa. Imagine, você comer na mesa baixa com aquele pé. Então o que eles faziam? Eles lavavam os pés de toda a visita. Então, você me convidava para sua casa, Zico, você estava lá, você tinha um servo que lavava pé. Só que quando os discípulos chegaram, a mesa estava posta, os pães estavam postos, o vinho estava na mesa, os discípulos esperavam quem? Um servo. Era o serviçal, que era um escravo na época. Mas quem estava na porta servindo? Jesus. Pedro, então, fica consolado. Não, mestre. Por que Pedro fala, não, você não vai lavar o meu pé? Porque Pedro sabia que quem lavava pé era escravo. Mas Jesus era rei. Aí Pedro fala, não, mestre, não vai lavar. O que Jesus fala? Se eu não lavar, você não tem parte comigo. O que Jesus fala? Aí Pedro fala, então lava tudo. Ele fala, não, Pedro, é só o pé. Tudo você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você vê, imagine a luta de Jesus. Às vezes eu fico nervoso com alguns irmãos, que eles não respondem, não avançam. Eu fico pensando em Jesus. A crise de Jesus. Jesus está ensinando no princípio, o camarada não quer que lave o pé primeiro, depois ele quer que lave tudo, mas tudo não precisa, porque ele já tinha sido lavado. Aí ele está falando de salvação. Então Jesus vai e lava o pé de Pedro. Irmãos, vou dizer para você, isso aqui foi um tapa na cara dos discípulos. Jesus estava ensinando um princípio, que ele mesmo sendo Deus, foi servir o menor. Jesus, querido, ele estava ensinando que bem mais aventurado é os que servem. Servir, querido, presta atenção, é fazer a parte fácil. Sabe, Jesus estava lá, as mães dos discípulos vieram, falou assim, mestre, quando você estiver no reino, essa mãe é uma mãe boa, né? Coloca o meu filho à direita e outro à esquerda. A mãe é boa, né? Ela tinha 2 filhos, ela queria que um seria o diretor executivo e o outro queria ser o CEO da empresa de Jesus. Essa mãe é forte, né? Tá certo, fazendo a parte dela. Jesus recriminou o status? Não, mas Jesus quis ensinar o princípio, o estado. Qual que era o estado? Se eles estiverem dispostos a tomar o cálice, pode ter o status. E então, qual que era o cálice? Era a cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém? Falar para o seu irmão assim, servir não é status. É assim, um status, querido. Servir por algo maior, querido, também. Servir por algo maior significa, querido, que não é sobre preencher uma vaga, mas sobre fincar uma coluna. Irmãos, eu acredito que a igreja não é feita no singular, a igreja é feita no plural. A igreja do Senhor Jesus, ela é feita no plural, na pluralidade. O corpo só é corpo porque tem uma pluralidade de membros.
Não dá para fazer igreja sozinho, não existe. O conto do cavaleiro solitário é só no Zorro. E até Zorro tinha um amigo. Qual que era o amigo do Zorro? O tonto. Até Zorro não era tão solitário assim. Então não dá para fazer. Então, querido, presta atenção. Servir por algo maior não é só preencher uma vaga, mas sim uma coluna. É decidir ser um alicerce naquilo que nós estamos edificando. É o poder de todos, querido, não a força de um. A igreja não é constituída, querido, pelos talentosos. Sabe? Nós estamos aqui, meu irmão, estamos juntos em uma visão de fazer o Senhor Jesus conhecido neste bairro, nesta região, em nome de Jesus, amém? Quem está comigo, dá um glória a Deus aí, querida. Nós estamos aqui nessa visão, fazer o Senhor conhecido, de o Senhor ser estabelecido, querido. Mas não é, querido, a força de um, é o poder do nós, é o poder do plural, querido. Sabe, lá, primeira carta aos Coríntios, querido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 14, diz assim: porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos membros. Brian Houston é o pastor de uma das igrejas mais relevantes do mundo hoje. Um dos ministérios mais conhecidos do mundo hoje, ele diz assim: uma igreja não é formada pelos dons e talentos de poucos, e sim pelo sacrifício de todos. Aí, você que gosta de anotar, anota essa aí. Uma igreja não é formada pelos talentosos, porque na boa aqui, irmão, na boa, igreja é formada por improvável. Eu sou um improvável. Eu sou aquele que ninguém dava nada, sim ou não? Esquece esse negócio de ficar olhando para talentoso. Às vezes eu vejo o erro de muitos pastores, é que eles focam e eles querem aqueles irmãos super talentosos. E a visão dele é natural. Eles querem aqueles caras que são formados, aqueles talentosos, que são articulados, que falam bem. Às vezes esse aí não quer servir a Deus. Deus, ele quer, na verdade, é que dentro do que você tem, do talento que você tem, da luz que você tem, do tempo que você tem, do dinheiro que você tem, você seja uma bênção nas mãos de Deus. Muitos irmãos falam assim: pastor, eu não consigo servir, não tenho tempo. Dê o melhor no tempo que você tem. Dê o melhor com o dinheiro que você tem. Dê o melhor. Você consegue dar o melhor? O melhor, Deus não vai cobrar que você salve o mundo. Deus vai cobrar que você dê o melhor naquilo que Ele te deu. Naquilo que Ele te deu. Naquilo que Ele te deu, Deus vai te cobrar. Então, Paulo, ele diz, querido, lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 14, que o corpo não é constituído, querido, de apenas um membro, mas de muitos membros. Eu sou um membro, você é um membro, o irmão do lado é um membro, o outro atrás. Imagina, irmão, nós somos um corpo, amém? Pega a ilustração bíblica. Nós somos um corpo, certo? Então nós temos uma funcionalidade, sim ou não? Nós precisamos andar, pensar, se locomover, sim ou não? Dentro desse paradoxo de servir a igreja, de ter uma utilidade no corpo, certo? Nós somos juntos, nós formamos um corpo, você é um membro. Você está sendo um membro ativo ou inativo? Agora imagine, se você fosse um membro do corpo, trazendo essa ilustração, essa alegoria, dentro, na utilidade que está tendo no corpo de Cristo, o corpo funcionaria bem? Dentro da sua utilidade do corpo? O corpo funcionaria bem? Andaria, pensaria, se locomoveria? Então presta atenção, quando um corpo de Cristo, só um terço funciona, o que acontece com esse corpo? Já viu gente que tem derrame? Gente que tem derrame, o que acontece? O cérebro fica necrosado uma parte, de repente é afetado alguma coisa. Fala, visão, às vezes o lado direito, o lado esquerdo. Já viu mão de quem está sequelado no derrame? Fica como? Inutilizado. Sim ou não? Não tem serventia. O corpo funciona bem? A igreja é o corpo de Cristo, amém? Quando o corpo não funciona, imagine, a locomoção fica lenta. As coisas perdem a velocidade, porque o reino de Deus é dinâmico, o corpo precisa funcionar. Funcionar, querido, com os dons e talentos. Amém, queridos? Agora, se depender de você, esse corpo aí está sequelado por derrame ou não? Você é um membro sequelado ou não? Pergunta para o seu irmão, fala para ele não responder. Servir por algo maior
é a forma mais fácil de dizer eu te amo. É a forma mais fácil. Presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas vão servir a Deus primeiramente por causa de você. Vou ousar dizer para você, a primeira coisa que as pessoas se convertem, a primeira conversão dela não é a Jesus Cristo, é a você. É a maneira como você trata. É a maneira, o Cristo que habita em você, ele é refletido a outra pessoa de uma maneira. Então a maneira como você serve, querido, vai impactar. Sabe, Jesus, ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. E ele está indo de uma cidade para outra, eles passam em Samaria. E ele encontra uma mulher lá em Samaria. E era meio-dia, aproximadamente, e aquela mulher está com muita sede. Então Jesus fala, você tem sede, mulher? E aí a mulher fala, tenho. Aí ele fala, mas essa água não pode matar a tua sede. E aí Jesus fala, você tem um marido, você teve 5 e que esse que você está não é seu marido. Jesus já dá logo uma porretada voadora com os 2 pés no peito já. E aquela mulher reconhece que Jesus era homem de Deus. Fala assim, reconheço que tu é profeta. E aí então, Jesus fala, a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Jesus já fez uma alegoria. Não estava falando mais da água natural. Da água natural ela continuaria a ter sede. Jesus estava falando da água da vida. Da fonte eterna, da vida eterna. Jesus está falando disso, da vida zoe. E aí então aquela mulher se converte. O que ela faz assim que ela se converte? Você lembra do texto? Ela sai e vai para onde? Cidade dela. O que a Bíblia diz que aconteceu? A Bíblia fala que a cidade converteu por causa da mulher. A cidade converteu por causa da mulher. Depois que ela entendeu, sabe o que aconteceu? Ela foi servir. Imagine aquela mulher, pensa, irmãos, imagine aquela mulher chegando na cidade dela. Ela era rejeitada, porque ela tinha tido 5, o marido estava com outro que não era, imagine. Não é que nem até hoje, irmãos, se você teve 5 e o que você está não é o seu, você vai ser olhar. A sociedade já vai querer separar, sim ou não? Aquela mulher é totalmente descriminalizada, rejeitada. Aí ela chega com uma alegria. Todo mundo vai perguntar, o que aconteceu com você? O que acha que ela fala? Porque o Cristo que estava nela refletiu em outros. A Bíblia diz que aquela cidade converteu. Você conhece alguém que ganhou uma cidade? Eu não conheço ninguém. Mas aquela mulher ganhou. Por quê? Porque presta atenção, irmãos, servir é a forma mais fácil de dizer eu te amo. O amor precisa ser traduzido em ação. O amor não é sentimento. O amor é ação. Porque servir é ação, querido. É atitude. Então, é a forma mais fácil de dizer eu te amo. A forma mais fácil de você dizer para os seus amigos eu te amo. A forma mais fácil de você dizer eu te amo, às vezes, para alguém que entra lá, você dá um abraço, olhar nos olhos dela, dá uma palavra de encorajamento, querido. Mas, às vezes, nós queremos servir só os agradáveis, os bonitos, os legais. Nós precisamos servir a todos. Jesus nos ensina a servir a todos. Servir os homens, as mulheres, os irmãos, as crianças, os líderes, os liderados. Olha o que fala lá em Marcos, capítulo 9, verso 35. Marcos, capítulo 9, verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos, querido. Irmãos, nós precisamos aprender a servir a todos. Quando nós falamos do trabalho da igreja, servir é algo que precisa ser a nossa cultura. Eu não sirvo porque eu tenho um cargo. Você não precisa ter um cargo, um status para servir. Servir é você, é meu coração, é meu estado. Aonde que eu chego, eu sirvo. É uma condição humana que você decide assumir. Jesus falou assim, quem quer ser o primeiro? E vou dizer algo para você, irmãos. Tem gente que não é agradável servir. Servir se fala de decisão.
Decisão. Então isso deve ser um valor para nós, irmãos, servir todos. E vou dizer algo para você, irmãos, às vezes não é agradável servir alguns irmãos, porque os irmãos não são tão agradáveis de ser servido. Mas o servo, ele não escolhe aonde ele serve. O servo, ele serve. Eu aprendi uma máxima que é o seguinte: Deus sempre manda alguém com aquilo que você precisa na embalagem que você não gosta. Essa é boa aí, anota aí. Deus sempre vai mandar alguém, um chefe, um funcionário, um pastor, às vezes, um irmão na sua célula. Amém? Vai mandar um irmão na sua célula. Ele é aquele que você precisa ser largado, mas numa embalagem que você não gosta. Você gostava de Lolo, né? Lembra do Lolo? Mas Deus manda um prestígio para você. Você precisa do prestígio, mas você odeia coco, mas é aquilo que você precisa. É aquilo que você precisa largado, porque o irmão, ele é vitimista. Você odeia gente vitimista. O irmão é cheio de problemas, você odeia gente de problemas. Você gosta de andar com gente resolvida. Mas é o que Deus quer largar? Deus quer largar a sua misericórdia, a sua compaixão. Então ele coloca alguém bem problemático perto de você, para você ser alargado na misericórdia. Mas você não gosta. Mas Deus manda naquilo que você precisa. Amém? Deus é especialista nisso. Pastor, eu quero que Deus me dê mais amor. Como que é a maneira de Deus alargar mais amor? Porque todo amor foi derramado no nosso coração, amém? Jesus é a plenitude, é a máxima do amor. Então o que Deus faz para te dar mais amor? Ele coloca alguém muito problemático, perturbado perto de você. Para quê? Para você praticar o amor. Deus sempre faz isso, irmãos. Deus, eu pedi mais amor, você mandou um problemático, você queria o quê? Os ursinhos puff carinhoso? Com bochechinha rosada perto de você, que fica te adulando. Não, isso só vai piorar você, vai te inflamar o seu ego. Amém, irmãos? Sim ou não? Mas o que Deus faz? Deus coloca um problemático, mas o problema é que nós escolhemos quem servir. Servir por algo maior é viver intensamente, amar profundamente e servir generosamente. Vive intensamente a Deus. Decida andar com Deus. Decida servir a Deus de verdade. Sirva de verdade. Construa algo de verdade. Sabe, irmãos, a sua vida assim, a sua vida tem que resultar e mexer com a vida de alguém. A sua decisão por Cristo, como aquela mulher samaritana, com a mulher do fluxo de sangue, a sua vida tem que implicar em... E às vezes você está num lugar desse, você tem que criar mal-estar no povo. Não porque você é religioso, chato de galocha, não. Porque o mundo está chorando, nós estamos sorrindo. Não porque nossa vida é melhor que a dele naturalmente, porque nós temos uma alegria dentro de nós, que chama Jesus. Sabe, sirva a Deus profundamente. Ame a Deus profundamente. Talvez você participou de alguma comunidade ou você nunca participou e você nunca se envolveu de verdade nas coisas. Você nunca se envolveu nas coisas de verdade. Minha proposta aqui, nós estamos iniciando algo. Eu quero desafiar você a se envolver de verdade. A vontade vence o talento. Igreja é isso. Igreja é vontade. Deus não quer saber. Se Deus estivesse em busca de talentosos, não tinha chamado os discípulos. Você tem que pôr o coração na ponta da chuteira, naquilo que você defende. A igreja não é minha, a igreja é nossa. Amém, queridos? Nós vamos construir a igreja que nós queremos construir. Nosso desejo, querido, não é ser uma igreja grande, mas sim uma igreja relevante. Pastor, qual que é a diferença de grande e ser relevante? Você precisa entender o que é grandeza e o que é relevância. Ser relevante, eu vou te contar uma história. Qual que é mais importante? O nariz ou o pulmão? O pulmão? Ou o nariz? Você tem que escolher. É uma antítese aqui. É o nariz ou o pulmão? Qual que é mais bonito? O que aparece? Mas se você cortar o nariz, você morre? Você vive sem nariz? Vive. Vai ficar feio para bexiga, mas vive. E tem gente que tem um negócio grandão, um narizão mesmo. Deixa eu te falar. O nariz é grande, mas o pulmão é relevante. Mas o relevante às vezes não aparece.
Ser relevante às vezes não aparece. Mas eu tenho certeza, se fosse numa fábrica para escolher numa fila, você ia escolher o nariz, porque é o nariz que aparece. O mundo te formata para você ser grande, mas não relevante. Essa que é a verdade. Vemos a geração de gente, as coisas, a formata, as casas, as roupas, os carros, eles são formatados para você aparecer, não ser relevante. Por exemplo, você vai às vezes em locais, em casas, em apartamento, você entra hoje, qual que é a moda? A moda hoje é aquela sala maravilhosa, gourmet, essa é a moda. Todo apartamento top é assim. Por quê? Porque aparece para visita. Aí você vai para o quarto, é desse tamanho. Porque quer mostrar a relevância. É a grandeza, mas não a relevância. O mundo é assim. O mundo está sendo formatado e às vezes nós entramos nessa vibe louca, maluca. Então nosso propósito é ser uma igreja relevante. Cremos que a partir do poder de Deus, querido, através da igreja, que nós podemos alcançar o perdido e cuidar das pessoas. Quantos querem cuidar de pessoas e alcançar o perdido? Amém, querida? E implantar a cultura do reino, uma cultura que move a transformação da sociedade, que traz esperança para o mundo. Pastor, mas como que eu posso fazer parte? Como que eu posso fazer parte? Você pode fazer parte de diversas maneiras. Você pode fazer parte ajudando em alguma área da igreja, servindo, abrindo tua casa, liderando uma célula. Não, pastor, eu não gosto de liderar célula. Tá bom, mas você pode cuidar de um novo convertido. Ficar responsável por algum irmão fraco na fé. Servir por algo maior, querida. É onde nós aprendemos sobre ser relevantes, entendemos sobre amar e servir a Deus e as pessoas. É também na casa de Deus que vidas são transformadas, famílias são restauradas, gerações impactadas, pessoas encorajadas, querida.